mais uma vez a nossa casa. Também aqui cumprimentar os internautas, né, que nos acompanham através da comunidade Vida Nova e também dos seguidores do Aurélio Robles, né, no Facebook. Nosso bom dia. Então, antes da gente começar, vamos fazer a nossa prece, né? Então, eu convido a todos que a gente possa unir os nossos pensamentos em Deus, nosso Pai, e Jesus, o nosso Mestre. Também junto aos amigos espirituais que, mais uma vez, estão aqui conosco, nos auxiliando, nos orientando, nos intuindo. Também aos mentores desta casa, que nós possamos ter as condições necessárias de receber esses ensinamentos que vêm ao nosso encontro mais uma vez, em mais uma oportunidade, e que nós possamos traduzir isso em ações e atitudes perante o nosso próximo e em todas as ocasiões que se apresentem na nossa vida, que nós possamos saber aproveitar esses momentos para que nossa evolução possa efetivamente andar, para que nós possamos atingir os objetivos que, embora ainda estejam tão distantes de nós, que nós sejamos perseverantes, com fé em Deus e com a certeza do auxílio do alto. Que assim seja. Bom, pessoal, nós estamos na questão 222, né, do Livro dos Espíritos. Como eu disse no domingo, aí, os 3 domingos atrás, é uma questão bastante ampla. Então a gente ia perder muito tempo lendo, né? Pra você ter uma ideia, só imprimir já deu umas 4, 5 laudas, né? Então eu resolvi dar uma resumida e alguns domingos a gente vai comentando, né? Então hoje é a parte 2, né? São as considerações sobre a pluralidade das existências, né? Então nós estamos falando de reencarnação. Bom, só fazendo um resumo da exposição anterior, nós vimos que o Kardec se referiu à reencarnação como dogma, né? E por que ele fez isso, né? Ele quis salientar a importância da reencarnação na doutrina, né? Que na verdade não é um dogma, que o dogma é aquilo que é imposto, né? É aquilo que a religião em geral joga como verdade e você não pode questionar, né? Não é o caso nosso, né? A gente aqui sempre incentiva as pessoas a sempre estar questionando, né? Porque a gente não é dono da verdade absoluta, né? Então é importante que a gente seja sempre questionando, buscando a verdade, né? Embora a verdade ela é tão relativa, né? Mas a gente tem que buscar sempre saber mais sobre as coisas, não aceitar as coisas numa fé cega, né? Nós somos adeptos da fé raciocinada, né? Muito bem. E a gente sabe que a reencarnação pertence a um dos 5 princípios, né, que a gente tem como orientação na doutrina espírita, que é a existência de Deus, né, a imortalidade do espírito, a comunicação entre os 2 mundos, né, o espiritual e o material, a pluralidade dos mundos habitados e a pluralidade das encarnações, que são as reencarnações, né? Muito bem. Bom, então ele também falou no resumo lá, a reencarnação não é uma invenção do espiritismo, né? Ficou meio claro, né? Não fomos nós que inventamos, né? A reencarnação é algo que já vem sendo discutido desde do princípio do mundo, né? Por assim dizer. Ele também comentou naquela ocasião que os seus conceitos datam desde a origem dos tempos, né? Foi o que eu disse agora. São coisas que já vêm sendo falado, né? Desde o princípio aí do mundo praticamente, né? Filósofos indianos e egípcios, e Pitágoras também, né? Que viveu 400 anos antes de Cristo, já falavam disso, né? Só que eles tinham a crença, né, que eu comentei naquele domingo, da metempsicose. O que é isso, né? É a volta do espírito no corpo de um animal, né? Que é contestado pela doutrina espírita, porque o espírito não retrograda, ele não retrocede, né? A nossa evolução é sempre para frente, embora a gente possa ter algumas existências ainda estagnados, né? Mesmo assim a gente está sempre evoluindo um pouquinho, porque a gente está sempre aprendendo, né? Por mais que a gente
acha que não aproveite, mas a gente está sempre captando alguma coisa em cada encarnação, né? Agora, se a gente fizer um esforço, né, a gente vai aproveitar mais, né? Vai andar um pouquinho mais depressa. E também falamos da transmigração das almas, que já era falado naquela época, que é essa indas e vindas, né? Desencarnamos, reencarnamos, e é um ciclo aí quase que infinito, né? Bom, então veja, ele falou também da rejeição da reencarnação, né? Das conveniências e ignorâncias com relação às leis divinas, né? Então tem pessoas que rejeitam a ideia, né? Porque desconhecem a lei de Deus, né? E então é aquela questão, queira ou não, a coisa vai acontecer, né? Que você não vai, nós que temos que nos adaptar às leis divinas, e não elas a nós, né? Então a gente tem que aceitar isso, desde que a gente compreenda, né? Evidentemente. Então veja, então é o que eu falei aqui, a lei divina ela será aplicada independentemente da nossa vontade, são imutáveis e eternos, né? Acabou aí, né? Então não tem jeito, você não vai lutar com uma coisa que é muito superior a você, né? Então nos é pedido 1 minuto do supremo esforço em troca de uma grande fortuna, foi o exemplo que o Kardec deu, né? E que foi a nossa conclusão naquele domingo, falando que 1 minuto para nós não é nada mais que uma existência. Aliás, para Deus não é nada mais que uma existência, né? Então, quando a gente fala para fazer o maior esforço no minuto para ganhar uma grande fortuna, é o caso de você fazer um grande esforço, por exemplo, na presente encarnação, para que a gente possa evoluir mais depressa, né? Ganhar tempo, né? E não perdê-la, não dando atenção aos sinais que chegam para a gente, né? Então é importante que a gente aproveite, eu sempre falo isso, aproveite a oportunidade que a doutrina espírita está em nossas vidas para que a gente possa realmente ter maior proveito, né? Infelizmente, muitas pessoas não estão tendo essa oportunidade, né? Tá bom, vamos lá. Bom, e dando então continuidade, né? Até agora nós falamos só do resumo, né? Então, falo assim, algumas pessoas pensam dessa forma: como é possível Deus, soberanamente justo e bom, impor ao homem recomeçar uma série de misérias e sofrimentos? Para aquilo, não há uma aceitação de que você já passa uma vida difícil, ainda querer que Deus queira que você volte aqui para passar tudo de novo, né? Então, não há essa compreensão de que é necessário que isso aconteça para a nossa evolução, né? Uma vida só, se fosse o caso, não seria o suficiente para a gente realmente evoluir, né? Então é necessário que a gente volte muitas vezes para que a gente possa ir depurando, né? Até que a gente possa alcançar uma condição melhor, né? Como espíritos que somos. Certo? Então veja, Kardec pergunta lá: haveria mais bondade em Deus em condenar o homem a castigos eternos pelos erros cometidos do que lhe dar a oportunidade de reparar esses mesmos erros? Então não há, né? Não há bondade em alguém que te condene por um erro, né? Ou por uma série deles ao inferno, sabe, um castigo eterno, né? Isso não é próprio da bondade de Deus. A gente não aceita isso, né? Porque a gente sempre faz a comparação. A gente também é pai, como ele é nosso pai, nós também somos, né? Logicamente não há comparação, né? Mas a gente dá oportunidade aos nossos filhos, né? Ele, por exemplo, ele cai em erro e se arrepende, e você dá a oportunidade que ele possa voltar, que ele possa reparar aquilo, né? Por pior que seja o nosso filho, né? E a gente sempre vai dar oportunidade a ele quando há arrependimento, quando há demonstração de que ele de fato quer reparar aquilo, né? Aquele mal. Então, Deus não seria diferente, ainda mais na sua superioridade em relação a nós, né? Aí ele dá um exemplo, o Kardec, nessa questão, que ele fala o seguinte: 2 industriais contratam 2 operários, os quais têm a oportunidade de crescer dentro da empresa, né? Bom, acontece que esses 2 operários cometeram falhas num determinado dia e ambos merecem ser despedidos. Então são 2 situações distintas, né?
Aí, um dos patrões despede o seu operário e, apesar das súplicas do empregado, o empresário não considera a súplica dele, né? E aquele trabalhador não consegue mais emprego e acaba por morrer na miséria. Né? É uma situação extrema, mas é um exemplo, né? E ele segue lá adiante. Olha, o outro industrial diz ao seu empregado: você cometeu uma falha terrível, mas eu vou lhe dar uma oportunidade de reparar esse seu erro. E caso tenha sucesso, poderá continuar lutando por uma posição melhor dentro da empresa, né? Então, pergunta-se, qual dos dois industriais foi mais humano? Né? Então, essa é bem a questão, né? Logicamente, o segundo empresário deu uma oportunidade, é como Deus nos dá, né? A diferença, né? Então, olha, Deus, infinitamente justo, bom e misericordioso, não haveria de nos dar novas oportunidades? No exemplo, o patrão deu uma oportunidade ao seu empregado. Deus nos dá tantas quantas forem precisas, né? Ele deu uma oportunidade ao empregado, mas Deus nunca vai desistir da gente, né? Ele sempre vai dar infinitas oportunidades, né? Porque para Deus não interessa, interessa ver você feliz, você progredindo. Ele quer isso para a gente, né? Isso está impregnado dentro do seu amor, que é infinito, né? Que a gente não sabe mensurar isso ainda, né? Tá bom. Esse trecho eu peguei na íntegra do que o Kardec fala nessa questão, que ele falou o seguinte, olha, alguma coisa de pungente, né? O que é pungente? Que mexe com nossos sentimentos, há na ideia de que a nossa sorte fique para sempre decidida, né? Por efeito de alguns anos de provações, ainda quando de nós não tendo despendido ou atingirmos a perfeição, ao passo que eminentemente consoladora é a ideia oposta de que nos permite a esperança, né? Então, essa questão dessa condenação eterna mexe com a gente, né? A gente não entende direito isso, né? Agora, logicamente que essa questão da oportunidade, ela é consoladora, né? Então, quando a gente sabe, né, começa a entender que há uma oportunidade, que os erros podem ser reparados, né? Então isso para nós é consolador, né? Então, quando a gente passa a entender isso, a gente passa a ter uma maior visão da vida, né? Erramos, sim, mas Deus está dando uma nova oportunidade para que a gente possa corrigir isso. Muito bem. Então, o Kardec continua com aquele exercício proposto, não sei se vocês lembram, que ele falou assim, bom, se não há reencarnação, só é evidentemente uma existência corporal, né? Então, qual que é esse antagonismo entre que nós aceitamos a pluralidade das encarnações, enquanto que as religiões tradicionais falam que só existe uma vida, né? Eles se apegam àquilo que está na Bíblia, que o homem haverá de viver só uma vida, né? Eles não estão tão errados, né? Porque realmente é o que eu disse naquele domingo. O Cláudio só vai existir um, né? Eu vou voltar em outra condição, em outro corpo, né? Com outro nome, né? Não é mais o Cláudio, mas é o mesmo espírito, né? Agora, eles não há aceitação disso, né? Então, o Kardec, ele propõe isso para que a gente possa raciocinar, né? Então, o que ele fala lá? Olha, se a nossa atual vida é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento. Então, é isso que é pregado, tá? Então, nascemos, é criada a alma, né? Então, não há um antes, né? A alma não existia, né? Como é no nosso caso, a nossa alma ela sempre já existia, sempre vai haver essa condição, né? No exemplo aqui, não, né? Então, que ele continua, olha, se a alma existia antes, o que era ela antes do nascimento e qual estado em que se achava? E não há meio termo, né? Ou ela existia ou não existia antes do corpo, né? Então, a teoria é sempre que a alma não existia, ela foi criada no instante do nascimento, né? Bom, então fala, olha, se existia, qual a sua situação, linha de consciência, tinha consciência de si mesmo, né? Porque é o nosso caso, né? Nós vamos sempre considerar o espírito é sempre mais importante, então ele sempre vai conservar essa consciência, tudo que nós adquirimos, né? A gente vai levando pela nossa jornada fora, né?
e pela eternidade afora. Então a gente não perde isso, né? A gente vai, tanto o que adquirimos de bem e de mal, né? Essa que é a verdade. Seria preferível que fosse só de bem, né? Mas existe ainda o lado mal que ainda carrega, que a gente vai ainda depurar isso por várias encarnações. Mas no caso aqui não. Se a alma, nesse exemplo, ela não existia, ela não tem essa anterioridade, não tem essa consciência, né? Então ela não conseguiu acumular nada, né? Porque não existia, né? Então segue aqui o Kardec. Então, admitindo que a alma é criada com o nascimento do corpo, segundo crença popular, perguntamos. Aí vem uma série de questionamentos que é para o nosso raciocínio, né? Então ele fala, por que algumas pessoas mostram aptidões tão diversas e independentes das ideias da educação formal que obteve, né? Então a gente, no nosso dia a dia, a gente se depara com várias situações nos nossos relacionamentos, e você percebe que algumas pessoas têm algumas aptidões que não é da educação formal dela, aquilo é próprio dela, né? E a gente não sabe explicar isso, né? A não ser que você tenha a encarnação ou a reencarnação como com causa, né? Então você tem pessoas que têm assim, algumas aptidões que você não tem ou que algumas pessoas não tenham, né? Então a gente percebe isso no próprio trabalho, né? Às vezes na família, né? Algumas pessoas que têm um tino para a resolução de problemas ou têm ideias, né? E aquilo às vezes não passa pela nossa cabeça, né? E por que isso, né? Aí ele pergunta também, de onde vêm aptidões extranormal de muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela arte ou ciências, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres, sem qualquer talento, né? Durante a vida toda. Então é o caso, né? A gente às vezes vê aí na internet crianças com 4, 5 anos tocando uma peça de Beethoven, né? Você fica admirado, né? Aí você vai ver nos comentários lá na internet, a maioria fala em dom de Deus. Não, isso é dom de Deus. Bom, então, pera um pouquinho, né? O dom eu também queria ter, né? Agora, se é dom de Deus, é uma preferência, né? E toda preferência é uma injustiça. Então, se Deus é bom, justo, misericordioso, ele tem que dividir tudo igual para todo mundo, né? Todo mundo, então, tem que ter o dom, esse dom maravilhoso. Eu também queria tocar piano daquele jeito, né? Mas eu não tenho o dom, né? Então, quem que explica isso, né? Se não é a reencarnação. E outra, a criança tá ali ainda, ela está, até os 7 anos, ela está vivendo ainda os dois lados, né? Ela ainda não se firmou, materialmente falando, né? O espírito ainda não. Então ele vive muito esses dois planos, né? Então tem casos de crianças que tocam a maravilha de piano e tal, depois dos 7 anos, 8 anos, não toca mais, né? Por que isso? Vai esquecer o que houve, né? Então, são coisas que a gente tem que questionar, né? Porque se era um dom, se ele realmente era um pianista, achei ele só tinha que melhorar, né? Mas às vezes acontece que a criança perde o interesse, não toca mais, né? E parece que não esqueceu aquilo, né? Então fica aí o questionamento, né? Ele fala lá também, por que uns têm ideias inatas ou intuitivas enquanto os outros não existem, né? Então é aquela mesma questão. Pessoas que têm o diferencial, né? Tem boas ideias, né? A intuição flui mais facilmente, né? Inspiração, essa coisa toda, enquanto outras não têm essa facilidade, vamos assim dizer, né? Então ele fala também, olha, de onde vem em certas crianças, ainda abordando as crianças, né, o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, ou sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, constratando com o meio onde nasceram, né? Então tem crianças que se revelam já com vícios desde pequenas ou virtudes, né? Às vezes nasceram no meio que só vai colaborar para que tenha o vício, mas ela se revela diferente, né? Então, às vezes, casos de pessoas que renascem em meios muito pobres, né?
onde às vezes domina o tráfico de drogas tal, e ela não se contamina com aquilo. Pelo contrário, ela vai, estuda, né, e sai fora daquilo, enquanto uma outra parte não, ela é contaminada por aquilo e infelizmente vira um traficante, aquela coisa toda, né? É uma coisa bastante triste. Mas por que essa diferença? Né? Por que o meio não contaminou? Né? Então, são pessoas que certamente já têm uma certa evolução, né? Estão ali naquele meio até para colaborar, para auxiliar. Né? São espíritos até às vezes já nascem com uma certa missão, né? De estar ali para mudar um pouco aquilo. Né? Uns conseguem, outros não. Né? Então, por que, desconsiderando a educação, uns homens são mais adiantados que outros? Né? Então, a gente percebe de gente que no nosso meio progridem mais facilmente, né? Independentemente da educação que receberam, né? E às vezes a gente tem uma dificuldade tremenda para que isso aconteça. Né? Isso a gente vai percebendo durante a nossa vida, no nosso relacionamento, coisas que acontecem diariamente conosco, né? Na nossa rotina. Né? Então, Kardec ainda fala o seguinte, olha, por que há selvagens e homens civilizados? Né? Por exemplo, se pegarmos um menino índio, foi o exemplo que ele deu, né? Nascido na floresta amazônica. Ele falou numa outra situação lá da Europa, mas eu coloquei aqui um exemplo mais prático para a gente ter um maior entendimento. Então, um índio nascido na floresta amazônica, né? Que tem lugares aqui no Brasil que tem gente que não sabe nem o que é futebol, né? Já vimos na televisão gente que levou uma bola e eles ficaram admirados. Né? O que era aquilo, né? Então você vê que o progresso não chegou lá, né? Não tem ainda a noção do que acontece no mundo, no Brasil, né? Então seria um caso desse, né? Então ele fala de um índio nascido na floresta amazônica e o educarmos nas melhores escolas e faculdades, né? Falemos dele um Laplace, ele pegou que exemplo de cientistas europeus, né? Quem foi Laplace? Ele nasceu em 1749, morreu em 1827, foi matemático, astrônomo e físico francês. Então você fica, né? Você pega um índio e põe ele nas melhores escolas, será que você faz chegar numa educação dessa? Você formar um indivíduo desse nível? Difícil, né? Ou o Newton, né? Quem foi o Newton, né? Viveu em 1642 a 1600, aí deve ter um erro. Ele não durou só um ano, né? Deu um errinho aí. Mas ele foi matemático, físico, astrônomo inglês e formulou a lei da gravidade. Foi o tal que estava lá na árvore e caiu a maçã, né? E dali caiu na cabeça dele, daí ele começou a falar, por que caiu, né? E formulou a lei da gravidade. Então você vê que era uma pessoa já inteligentíssima, né? Com todas as qualidades. Então, veja, o que ele quer dizer aqui é o seguinte, não é a educação formal, o esforço que fará desse índio, né, do exemplo aqui, um físico, um matemático, uma pessoa inteligente como essas, né, a não ser a própria reencarnação que vai fazer com que essas pessoas cheguem a esse nível. Né? Porque se for pensar, esse Laplace, ou mesmo Newton, talvez são espíritos missionários que vieram aqui para dar um adiantamento na nossa vida aqui, né? Então, periodicamente vem alguém aqui com mais capacidade, com as invenções, com essas ideias, para impulsionar mesmo a nossa evolução. Então, você vê que a gente progride a parte intelectual, né? Técnica muito mais rápida do que moral, né? Moralmente nós estamos gatinhando ainda, mas na parte de tecnologia nós estamos voando, né? Você vê que as coisas mudam numa velocidade que a gente não consegue acompanhar, né? É só analisar de 100 anos para cá o que nós evoluímos nessa parte, né? E o que será o futuro, né? A gente não tem desconfia como seja, né? Então ele pergunta, olha, qual é a filosofia ou teosofia que pode responder essas perguntas? Tem. O Espiritismo tem. Né? E a gente não pode colocar como
como eu falei, não é a verdade absoluta, né? Muita coisa ainda a gente não entende porque a gente ainda não tem a condição necessária para entender, né? A gente está ainda num mundo de provas e expiações, em transição para o mundo em regeneração, e a gente ainda tem essa dificuldade de entender isso tudo, né? Mas aos poucos a gente vai entendendo. Então a gente tem a doutrina espírita que facilita isso, que a gente questiona, que a gente procura entender melhor, né? A gente esquece o fantasioso, esquece o miraculoso e começa a focar no bom senso, na lógica, para que a gente possa entender melhor a nossa vida, o que acontece conosco, né? Por que estamos aqui, para onde vamos, aquela coisa toda, né? Tá certo? Vamos lá. Então, veja, o Kardec ainda estende o assunto falando o seguinte: se as almas são criadas ao nascer o corpo, ou elas são iguais ou são desiguais, né? Que todos teriam uma mesma condição, né? Do ponto de partida, né? Então fala, se as almas se são iguais, por que há tamanha diversidade de aptidões entre elas? Poderão argumentar que isso depende do organismo. Então, as pessoas estariam sujeitas a mudanças no próprio corpo, na própria mente, para haver essa diferenciação, né? Seria uma alternativa aí, né? Um argumento. Então ele fala, se assim for, estaríamos diante de uma doutrina monstruosa e imoral. O homem seria simples máquina, joguete da matéria. Deixaria de ter responsabilidade de seus atos e atribuiria tudo às suas imperfeições físicas, né? Então a gente não teria, estaria sempre se desculpando pelas nossas imperfeições, né? Porque não há, a gente não haveria uma responsabilidade pelos nossos atos, se assim fosse, né? Aí fala, se por outro lado as almas são desiguais, é porque Deus as teria criado assim, né? Por que então a inata superioridade concedida a algumas, essa parcialidade corresponde à justiça de Deus e ao amor que Ele consagra a todas as criaturas, né? Então ele questiona aqui por final a questão que Deus estaria sendo parcial, né? Porque uns progridem mais, têm mais inteligência, ao passo que outros não, né? Porque um sofre mais, sempre essa questão dessa dualidade, né? Dessas preferências, né? Então a gente precisa dessas injustiças, né? Então a gente precisa estar sempre questionando isso, procurando entender o porquê, né? Infelizmente a maioria das pessoas ainda acham que Deus assim quer, né? Sabe, então, ou às vezes está pelo lado do castigo, porque eu mereço, porque... então, são coisas que a gente começa a dar desculpa para as coisas, em vez de a gente tentar raciocinar e buscar a verdade, né? Ainda que ela seja distante da gente, ou que seja difícil de compreender, mas que a gente precisa buscar isso, né? Através do estudo, de leitura, né? Procurando conhecer melhor a doutrina espírita, né? Participando de cursos que são oferecidos, de estudos que a própria casa aqui oferece, né? Para que a gente possa ir ampliando a nossa mente nesse sentido. Tá ok? Pessoal, era isso por hoje, né? Uma próxima oportunidade a gente vai dar seguimento, que ainda tem um bom trecho para a gente falar a respeito. Tá bom? Bom, vamos partir agora para a nossa segunda parte, né? Então eu convido os